Capítulo 927. Escondido nas sombras, o coração de Klein apertou. Ele então se acalmou rapidamente sem mostrar nenhum sinal de horror. Isso porque estava extremamente certo de que o reflexo na superfície lisa do disco dourado não era ele, pelo menos, não era ele de verdade. Se realmente fosse ele, Enzo teria visto a névoa cinza, vendo cenas mágicas que lembravam a forma de uma criatura mítica. Isso teria feito Klein desmaiar imediatamente. Já que estou completamente bem, significa que o reflexo não é meu. Klein ativou sua visão dos fios do corpo espiritual, controlou Enzo e usou a palavra do mar. Ele se aproximou da coluna desmoronada e branca e do edifício antigo que permanecia em ruínas enquanto liberava secretamente um pouco de sua sorte. A marionete aproximou-se do disco dourado, um passo de cada vez. Curvando as costas e levantando a bengala, observou cuidadosamente a área. O disco tinha duas camadas, uma camada interna e uma externa. A região central era lisa como um espelho com poucos padrões. Os limites foram gravados com criaturas parecidas com pássaros. Sua totalidade tinha uma magnificência antiga. A pessoa que refletia permaneceu a mesma. Deveria refletir Enzo, mas refletia o sombrio e pálido Klein com olhos apáticos. Até mesmo o cetro do deus do mar, a tiara papal e o manto papal que acompanhavam a carta do tirano não estavam faltando. Se não fosse pela falta da névoa cinza, Klein definitivamente teria imaginado que o disco poderia influenciar a si mesmo através de uma marionete e dos fios do corpo espiritual. Ou talvez fosse como o que o Santo das Trevas encontrou nas ruínas da Batalha dos Deuses, dissociando-se sem perceber. O que isso realmente significa? Klein saiu das sombras calmamente, restaurando sua aparência quando entrou pela primeira vez na cidade de Calderon. Então, usando seus poderes Beyonder como palhaço, controlou seu estado atual em sua mente. Segurando o cetro de osso branco com pedras azuis incrustadas, ele usava um manto papal com uma tiara papal com diferentes pedras pontilhadas. Seu rosto estava escondido nas sombras, parecendo um tanto embaçado. Todo o seu corpo exibia um ar sombrio e cadavérico, como se fosse um zumbi recentemente desenterrado. Klein ficou alarmado. Ele nunca esperou realmente experimentar tais mudanças. Além da mistura da névoa cinza com a realidade, o reflexo no disco dourado realmente era ele. Algo que não envolve a névoa cinza, não é nada para se preocupar muito, ele se consolou apressadamente enquanto acalmava seu estado mental. Normalmente, com a rica experiência e boa capacidade de adaptação de Klein, não havia nada que ele precisasse fazer no momento. Mas primeiro, considerando como segurava o cetro do deus do mar, que facilmente o deixava imprudente, precisava prestar atenção constante. Em segundo lugar, ele sabia que este já foi o reino divino da fênix ancestral Grey Grace, que continha a configuração necessária para a sua ressurreição. Estava fadado a haver todos os tipos de anormalidades. Portanto, estava mais nervoso do que nunca. Fazendo com que Ludiel retornasse, ele usou seus poderes Beyonder para fazer uma inspeção completa de si mesmo antes de obter um entendimento preliminar. Quando criaturas vivas entram na cidade de Calderon, elas naturalmente se transformam em falecidos. Isto é semelhante ao submundo, mas há uma diferença fundamental. Aqui, as criaturas vivas não morrerão de forma abrupta antes de se transformarem lentamente em criaturas mortas vivas estúpidas. Em vez disso, elas se transformarão diretamente em espíritos mortos. Eu não percebi isso antes porque Enzo e Ludiel estão essencialmente mortos, então não há necessidade de eles serem convertidos. A Rhodes e Luz Vermelha Ayur Moriá não mencionaram isso porque os viajantes, criaturas do mundo espiritual e anjos se recuperaram automaticamente após saírem vivos?
Este tipo de transformação é incapaz de afetar os poderes da névoa cinza que se funde com a realidade. E o disco reflete o eu morto, não todo eu, ou o eu que teve alguma interação com Calderon. Klein estava mais inclinado a acreditar na última opção, mas não tinha muita certeza. Neste momento, ele ouviu um som vindo de perto. Clang, clang, clang. O som era pesado, mas nítido, como se alguém estivesse batendo forte no metal. Klein não tinha pressa em reagir. Ele ouviu atentamente por 2 segundos antes de deixar Enzo largar o pesado disco dourado e caminhar em direção a uma lápide quebrada próxima. A lápide cortada ao meio correspondia a um edifício que se desenvolveu no subsolo. Além dela estavam as palavras escritas com a linguagem dos mortos. Um sujeito de temperamento explosivo, que morreu por comparar o que era mais difícil, a cabeça ou o martelo de outra pessoa. Enzo circulou ao redor da lápide danificada e chegou à entrada da tumba. Ele estendeu a mão esquerda e girou a maçaneta, abrindo a porta. Em meio aos sons ásperos da ferrugem, a porta pesada se abriu lentamente. Soou, soou, soou. Feixes brancos pálidos de luz semelhantes a flechas voaram. Eles passaram pelo rosto de Enzo, pelo topo de sua cabeça, tronco e parte interna das coxas e voaram para longe, apunhalando-se no chão antes de desaparecer. No entanto, o vencedor Enzo saiu completamente ileso. Devo dizer que tal marionete é excelente para explorações perigosas. Klein suspirou interiormente enquanto fazia Enzo olhar para o prédio. Era um ferreiro, um gigante com pele preto-azulada e uma cabeça que parecia uma melancia rompida, segurando um martelo enquanto batia em uma bigorna, mas não havia nada nela. Como o gigante com a cabeça quebrada tinha fios do corpo espiritual normais, e não era o avatar da alma de outra pessoa, Klein secretamente soltou um suspiro de alívio. Quando estava prestes a fazer Enzo dar uma olhada mais detalhada, seu corpo de repente ficou entorpecido enquanto seus pensamentos ficavam lentos. Esse sentimento era algo que ele já havia sentido antes. De volta a Tingen, ele estava em um estado semelhante quando estava sob a influência do artefato selado 2049. Klein não sabia disso naquela época, mas depois de se tornar um mestre das marionetes, sabia que isso significava que seus fios do corpo espiritual haviam sido controlados pelo artefato selado. Isso também significava que alguém estava controlando seus fios do corpo espiritual. Além disso, a diferença de antes era que suas juntas não apenas estavam enferrujando como se alguém tivesse infundido cola nelas, mas ele também sentia uma forte dormência, como se tivesse sido atingido por um raio. Isso fez com que suas ações se tornassem mais difíceis. Não adianta. É o saqueador do mundo espiritual. Eu estava protegido contra seu uso de avatar de alma. Ele me distraiu e se aproximou secretamente, mas eu nunca esperei que ele não só tivesse um avatar de alma, mas também tivesse um parceiro. Aquele gigante ferreiro me deixou descuidado. E a existência da marionete me fez ignorar minha própria segurança. Vários pensamentos surgiram na mente de Klein involuntariamente enquanto perturbavam seus pensamentos normais de tentar se salvar. Nesse momento, o ferreiro gigante com a cabeça quebrada ergueu o martelo e correu até Enzo, na esperança de transformá-lo em polpa. E perto do pescoço de Klein, soprava um vento frio, arrepiando seus cabelos um por um. Os arredores estavam anormalmente silenciosos antes, mas agora, todos os tipos de criaturas estranhas emergiam da coluna de pedra branca pálida, das casas degradadas e da tumba da lápide. Algumas tinham apenas metade do corpo. Outras eram transparentes e quase invisíveis. Algumas eram esticadas e macias como macarrão. Algumas tiveram o peito rompido com entranhas sangrentas.
Algumas tinham rostos verde escuros que lembravam um espírito maligno. Outras tinham olhos crescendo por todo o corpo. Havia também aquelas que pareciam águas vivas que viviam no ar. Inúmeros olhares foram lançados sobre Klein de diferentes áreas. Eles estavam sem nenhum sentimento, apenas indiferentes. Nesse momento, Klein abriu a boca com grande dificuldade enquanto dizia uma palavra lentamente. Cante. Assim que ele disse isso, a luva na palma da mão esquerda abriu a boca, revelando os dentes brancos. Louvado seja você, o Senhor que criou tudo. O Senhor que reina atrás da cortina de sombras. A natureza degenerada de todas as coisas vivas. Em meio a essa voz estridente que lembrava sons de arranhões de quadro negro, Enzo, que havia sido jogado no chão, evitou com sucesso o golpe do martelo quando a palavra do mar começou a vomitar bolhas de água de excitação. Craque, craque, craque. Klein de repente sentiu uma dor de cabeça quando sua capacidade de pensar foi recuperada instantaneamente, não tendo mais pensamentos desconectados por um breve momento. No entanto, seu corpo permaneceu enferrujado e cheio de dormência. Em seguida, ele confiou em sua espiritualidade enquanto estava imóvel, controlando Ludiel, que havia retornado para o seu lado, para socá-lo com o punho esquerdo. Bang! Klein cambaleou para trás, libertando-se instantaneamente do estado entorpecido e lento. Então, usando a tiara papal, ele ficou com a cabeça quente enquanto estendia sua capa e erguia o cetro do deus do mar. As gemas azuis acenderam uma após a outra quando um relâmpago prateado brilhante caiu. O raio se espalhou em galhos, cobrindo a periferia da cidade de Calderon por centenas de metros com uma floresta de raios. A aura destrutiva e a sensação de destruição foram trazidas à tona. As estranhas criaturas que saíram de vários pontos se despedaçaram, evaporaram e desapareceram completamente como resultado da tempestade. Momentos após o fim da tempestade prateada, o cetro do deus do mar do tirano Klein emitiu uma luz ofuscante mais uma vez. Os relâmpagos serpentearam, envolveram a área, atingindo-a repetidamente como uma enorme onda. Depois de 2 lançamentos repetidos de tempestade de raios, Klein estava exausto quando recuperou a calma. Seu coração bateu de repente quando ele se lembrou de algo. A tempestade de raios não diferenciava amigo de inimigo. Além do cetro do deus do mar empunhando-o e do parceiro que estava ao lado dele, todo o resto sofreu uma explosão dizimadora. Isso também significava que Ludiel ainda estava bem, mas havia uma grande chance de Enzo ser exterminados. Klein instintivamente olhou e viu Enzo enrolado ao lado da lápide cortada ao meio. Atrás dele estava o enorme martelo metálico que ainda tinha pequenos relâmpagos serpenteando ao redor. Não muito longe havia 2 pernas carbonizadas não humanas. O túmulo correspondente à lápide já havia desabado. As telhas pretas como ferro que caíam no chão ainda tinham raios prateados remanescentes chiando. Como esperado de um vencedor. Ele nem sequer morreu apesar de tal ataque. A quantidade de sorte que ele acumulou provavelmente foi gasta passivamente. Klein sentiu-se aliviado ao ativar sua visão fios do corpo espiritual para observar o ambiente. Ele estava procurando pelo saqueador do mundo espiritual. Ele acreditava que o alcance do controle dos fios do corpo espiritual de um saqueador do mundo espiritual não poderia se igualar ao de uma tempestade de raios. Os edifícios já dilapidados quase foram arrasados. Os pedaços de pedra e ossos restantes estavam em sua maioria carbonizados. Até o pesado disco dourado estava em ruínas. De repente, uma figura emergiu dos escombros a mais de 100 metros de distância de Klein. Estava vestindo um manto branco translúcido. Não tinha cabeça nem membros. Parecia que estava sendo sustentado por uma pessoa invisível. Naquele momento,
Parecia que estava em um estado lamentável, com feridas e marcas pretas por toda parte. Este é o saqueador do mundo espiritual, eu suponho. Meu uso precipitado de 2 tempestades de raios parece tê-lo restringido. Ao ver essa cena, Klein teve tais pensamentos passando por sua mente. Ponto.